Fala galera, estamos aqui no nosso primeiro vídeo oficial. Como eu já disse, é uma produção muito caseira, a gente não tem edição, não tem musiquinha, não tem clique no link, arrasta pra cima nem pra baixo, porque eu resolvi fazer esse projetinho aqui para amigos, familiares e amigos dos amigos. A gente não tem nenhuma expectativa de explosão, ascensão de vídeo, até porque o meu foco é em outros projetos, eu estou muito antenado em outras coisas que não refere-se a esse tipo de assunto que a gente vai explanar agora no vídeo. E vim aqui passar para vocês um pouco da minha experiência. A minha experiência, a experiência do Vinícius não vai ser igual a sua que está assistindo a esse vídeo. Porque cada pessoa é uma pessoa, existem diversas histórias, eu vou contar aqui várias histórias de várias pessoas que passaram por mim, pessoas que eu conheci, pessoas que vieram no Brasil, estiveram aqui e já voltaram para o Brasil, para que vocês possam ter conhecimento e para que não possa repetir, né, as bravuras que não foram planejadas e que deram errado. Primeiro passo: não confie nas promessas de amigos que peçam para que vocês possam vir aqui, que quando chegar vai estar tudo bem. Aqui a gente não tem muito amigos, aqui é cada um por si. É uma selva muito maior do que o Brasil. A gente está em outro país e dependendo de tudo e de todos. Nesse vídeo a gente vai estar falando dos primeiros passos. Hoje existe um órgão aqui chamado CNAE, o órgão que antecede o seu atendimento ao CEF. O CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O CEF é que faz a nossa autorização, né, aqui no país, e o CNAE ele vai antecedendo todo esse processo. O primeiro documento que a gente tira ao chegar aqui em Portugal é o NIF, que é conhecido como número do contribuinte. O número do contribuinte ele é um número parecido com o CPF no Brasil. É um número ao qual você vai comprovar rendas, compras. Ele serve para que você possa tirar outros documentos. Serve para você abrir conta bancária. Serve para você dar entrada em diversos tipos de outros documentos. A gente tem a segurança social, que a gente vai falar isso um pouco mais para frente, que é conhecido como um número parecido com o número do PIS, e para você ter um número de segurança social, você precisa antes ter um número do contribuinte. Existem algumas cidades que você consegue tirar o número do contribuinte sozinho. Eu, Vinícius, desconheço. Nunca vi, nunca tive experiência, nunca conheci nenhum brasileiro que tenha tirado o número do NIF, que é o número do contribuinte, só. É necessário que você tenha um português que possa assinar para você. Esse português ele pode assinar para até 3 pessoas que não tenham uma nacionalidade portuguesa: brasileiro, nepalense, venezuelano. Então o português ele pode estar assinando para que você tenha este documento. Por que a gente está falando muito desse documento? Porque é o primeiro que você precisa para ter o seu contrato de trabalho. E o contrato de trabalho ele é muito importante no seu título de residência, porque através do seu contrato de trabalho, do NIF, que é a base para você tirar o seu contrato de trabalho, você chega até o artigo 88. Artigo 88, muito simples, muito fácil, é só clicar aí no Google, dá um Google, www.google.com.br ou google.pt de Portugal, que você vai saber exatamente o que é o artigo 88. O artigo 88 ele trata-se do título de residência a partir de um sistema de trabalho, desde que você tenha um contrato e a segurança social. Através do contrato de trabalho e da segurança social, você já pode dar entrada no seu título de residência. Título de residência, esse é um documento muito requisitado aqui em Portugal e muito buscado pelos brasileiros. Com o título de residência você pode atuar na sua área, você pode desenvolver diversos tipos de projeto,
você estar legal em Portugal. A gente não está falando de visto de trabalho e nem de visto de estudante. A gente está falando de título de residência. Com o título de residência você consegue trabalhar naquilo que você sempre se dedicou, que você tem experiência no Brasil. Com o título de residência você é visto de uma outra forma, as portas se abrem e você consegue desenvolver muitas atividades a qual, sem qualquer tipo de documento e ilegal, você não consegue desenvolver. Existem trabalhos muito pesados. Quando você não tem documento, você exerce eles. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo. E, como eu disse anteriormente, o número do contribuinte é a base de tudo. Então, se você não conhece um português aqui em Portugal, essa primeira fase ela começa a ser um pouco complexa. É claro que a gente precisa de trabalho. Você vai começar a trabalhar, você vai conhecer pessoas, o seu network aumenta e é através do seu network que você consegue, né, encontrar um português que faça esse tipo de favor para você. Você nunca vai encontrar alguém que cobre isso, até porque não é legal. Então não adianta vir com dinheiro para que você compre o número do contribuinte, porque não vai conseguir. Essa é a primeira etapa e a primeira dificuldade que muitos brasileiros têm e não entendem quando chegam em Portugal. É primordial o número do contribuinte para abrir uma conta corrente, para que você possa tirar a segurança social e também para que você tenha o seu primeiro contrato de trabalho. O número de contribuinte é fundamental. Então, o primeiro passo e uma das primeiras etapas que você deve buscar e que você deve conseguir afinco ao chegar em Portugal é o número do contribuinte. Só para a gente ter uma ideia, o número do contribuinte é como se fosse o CPF brasileiro. E com esse documento, os seus primeiros passos começam a ter sucesso aqui em Portugal.